Salve o Dia da Mulher, salve você, salve eu. Eu amo ser mulher. Toca a vinheta. Sem sombra de dúvida, ela é a principal da história. Santa Sara Kali. Então vamos lá. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que foste amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a humanidade. Toda a humanidade. Que assim seja. Tem muito para falar, porque de mulher, nossa senhora, de mulher a gente vai ficar aqui 3 dias e vai ser pouco para falar de mulher. Mas eu quero, em primeiro lugar, homenagear a minha mesa cigana, tá? E a mulher que eu quis homenagear com a minha mesa é uma beduína. Porque depois que eu fui no Marrocos e eu vi uma família beduína, uma mulher beduína, eu fiquei, nos dias de hoje, que coisa mais dificultosa. Porque a gente vive com máquina de lavar, liquidificador, cafeteira, não sei o quê, eu troço tudo o mais moderno possível no mundo inteiro. Mas a mulher beduína, não, ela não tem nada disso. Ela já lida com a dificuldade do deserto, nômade, mudando de um lugar para o outro e levando a sua família e dando conta da sua família. Então, a minha homenagem da minha mesa, as mulheres hoje, começa por essa mulher beduína lá do Marrocos ou da onde tiver algum deserto, que essa mulher não é mole, não. É uma guerreira, guerreira. Mas, voltando às mulheres que eu quero homenagear, tirando a mulher de hoje, beduína, eu quero a mulher da antiguidade. Eu gostaria de homenagear Maria, porque a mãe Maria, primeiro que ela é a mãe de todos nós, e segundo que ela é a mãe de Jesus, né? Ela botou esse ser maravilhoso no mundo, ou assim como a história nos mostra, né? Ela ficou até o fim naquela dificuldade do sacrifício dele, ela ficou até o fim. Não se esmoreceu em momento nenhum. Então, a Mãe Maria, como ela é homenageada no mundo inteiro, eu bato a minha cabeça para ela, mas a mulher dessa época que eu pretendo homenagear é Maria Madalena. Porque Maria Madalena foi a mulher de Jesus. E a Maria Madalena, ela foi apagada pela história. O homem, o patriarcado, o machismo, apagou Maria Madalena. E a função dela foi enorme e exorbitante. Na hora que Jesus ressuscitou, foi Maria Madalena que foi a primeira a ver, foi a primeira a estar com ele. Ela é que deu a boa nova para os apóstolos. E ela continuou na caminhada. Ela continuou evangelizando, mostrando, falando de Jesus até a morte dela. Então, Maria Madalena, essa figura que ela foi apagada da história, é a primeira que eu quero homenagear hoje, claro, batendo minha cabeça para Maria, mas homenageando Maria Madalena, ok? Beleza pura. Depois, Santa Sara Kali, né, que é neta de Maria Madalena, então estamos tudo em família, beleza? Mas tem uma porção de mulheres no mundo inteiro que eu gostaria de homenagear, mas não cabe aqui porque o vídeo ficaria muito longo. Eu gostaria de falar de várias mulheres que acabaram com o preconceito ao negro, a separação, a discriminação do negro e o branco nos Estados Unidos. Eu gostaria de falar de Indira Gandhi, eu gostaria de falar da Blavatsky lá na Rússia, né? E tantas outras mulheres maravilhosas pelo mundo inteiro que não caberia, não daria tempo. Mas eu quero começar por umas mulheres mais recentes no Brasil, porque elas também são mulheres apagadas, mulheres que quase não vêm à tona, quase não é falada e é desmerecida até pelas próprias mulheres por causa de
desconhecimento da história dessas mulheres. Então, eu cito aqui duas mulheres na área do candomblé, da religião. Tia Ciata e a mãe menininha do Gantuá. Tia Ciata, 1854. Os negros não estavam libertos ainda e ela já estava se mostrando, aparecendo, levantando a bandeira dos negros. Depois, na casa dela, foi o primeiro terreiro. Depois veio o samba e aí sim por diante. Morreu em 1924 e deixou um legado espetacular na pequena África, que é aquela região do Rio de Janeiro, onde está o Sambódromo, a Gamboa, aquela região toda ali é onde chegaram os negros africanos lá em 1800, até antes de 1600, quando vieram para as lavouras de cana-de-açúcar, certo? Pernambuco e São Vicente foram as duas capitanias que prosperaram nessa época, mas depois os negros chegaram maciçamente ao Rio de Janeiro por causa da exploração do minério, do ouro, tá? Então, a menininha do Gantuá já é recente, da década de 70, de 80, e ela também foi um marco, porque ela se aliou a vários artistas, ou deu voz a muitos artistas, e os artistas falaram da grandeza da mãe menininha, do acolhimento, uma verdadeira mãe, uma verdadeira Yalorixá maravilhosa que nós tivemos conhecimento. Agora tem várias outras que eu quero citar em épocas diferentes, mas que têm o seu grande valor. Hoje, Conceição Evaristo, escritora maravilhosa da causa negra, uma mulher negra exuberante que tenta mostrar para o público a sua faceta de grande escritora, poetisa e vai por aí. Carolina Maria de Jesus, 1960. Carolina Maria de Jesus, uma favelada, catadora de lixo, que escreveu livros, muitos, peça de teatro, música, originária de Minas, mas que ela só teve grandiosidade em São Paulo. Raquel de Queiroz, a primeira mulher, né, cearense na Academia Brasileira de Letras. Olha o papel importante dessa mulher. Nise da Silveira, a doutora Nise da Silveira, aqui no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, foi uma mulher precursora de acabar com choques elétricos que davam nos doentes. Doentes mentais, em vez deles serem acolhidos, ajustados, tratados com medicamentos, levavam choques na cabeça. Então, ela acabou com isso. Botou os doentes mentais todos para trabalhar, para ter atividade, para pintar. Para pintar. E uma coisa tão simples. E ela teve grandiosas, sucesso, grandiosa. Foi uma revolução da época. A doutora Nise da Silveira, espetacular. Anita Garibaldi, lá nos Pampas Gaúcho. Chica da Silva, na mineração. Maria da Penha, essa mulher grandiosa, paraplégica, que delatou espancamento. Quantas mulheres hoje estão sendo assassinadas sem necessidade por causa do machismo, do homem achar que a mulher é dona dele, que ele é dono dela? Que isso? Ninguém é dono de ninguém. Essa história de que você é a outra metade do outro, nada disso. Que você complementa o outro, nada disso. Você é inteiro. Você é inteiro. O outro vai te acrescentar, só isso. Se você é inteiro, você não vai sugar o outro, você não vai dominar o outro. Ninguém tem que dominar ninguém. As pessoas têm que viver em parceria, em amizade, e um ajudar o outro. Se você gosta do outro, você quer que o outro tenha sucesso, seja feliz, tenha saúde, seja independente. E não você arrear o outro. Nada disso. Então, a Maria da Penha foi fundamental na nossa história quando ela fala sobre isso. Tarsila do Amaral, uma mulher extraordinária na pintura. Frida Kahlo, lá no México, entendo que com a sua miséria, com a sua seu sofrimento, mostrou ao mundo o que é possível, a arte não tem limites.
Carmen Miranda, lá atrás, na década de 20, Carmen Miranda, levando a bandeira, uma mulher portuguesa, mas que levou as músicas brasileiras ao mundo inteiro, acabando com essa história de que mulher não tem talento, que mulher não tem participação, que mulher não pode ser uma talentosa, uma grande artista, como hoje vemos muitas delas. Zilda Arns, essa doutora Zilda Arns, ela de São Paulo, ela era da pastoral e ela agregava, pegava vários moradores de rua, doentes mentais, cracudos. Então, ela construiu essa pastoral, que era um acesso, um anexo da Igreja Católica, acolhendo as pessoas com dificuldade. E ali davam capacitação, davam abrigo, comida e muita formação técnica, psicológica. Era um verdadeiro escândalo de prosperidade. E hoje nós temos também Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é uma mulher negra, empresária, que está sempre em prol da causa do negro, da mulher, indiscriminadamente. Ela agora aí falando sobre os últimos escândalos daí do Vorcaro, ela falando dos escândalos, pleiteando, defendendo prostitutas russas, eslavas, ucranianas. Então, a mulher que está prezando pela mulher, não é só a mulher brasileira. O artigo que ela escreveu, o último aí, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Grave esse nome, hein? Djamila Ribeiro. Marielle Franco, que enfrentou o que? A máfia do bicho, a máfia dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, foi assassinada. Marielle Franco, é muita coisa. É muita mulher fazendo muita coisa maravilhosa. E agora, a última, que apareceu, ela já vem fazendo essa pesquisa na UFRJ há anos, desde 1990, mas só agora, por artigos publicados e ela mostrando a capacidade dela científica, Tatiane Coelho Sampaio. Ela foi aplaudida no Sambódromo quando ela entrou lá, ela foi aplaudida de pé, porque ela está dando a oportunidade de pessoas paraplégicas, aleijados de anos, através de pessoas com lesão medular, poder ter a esperança de voltar a andar, de voltar a ter movimentos, de voltar a ter atividade nos seus músculos depois de tantos anos. Ora, eu me emociono porque eu amo ser mulher. E eu dou o maior incentivo a todas as mulheres que estão ao meu torno e a homens com almas femininas, que valorizam as mulheres. Então, no dia de hoje, é um dia maravilhoso, que é comemorado, que a mulher é todo dia. Mas se já que escolheram um dia para ela ser comemorada, que esses homens hoje reflitam sobre todas essas mulheres grandiosas que já passaram pela nossa vida e que ainda vão passar. E que eles têm filhos, filhas, irmãs, mães, que eles possam valorizar mais a mulher, sendo mais parceiro, mais amigo, mais reconhecido, mais fraterno. Ok? Então, eu acho que fiz um resumo, tem muitas e muitas outras, mas por hoje é só. Que vocês que lembrarem de mais outras grandes mulheres, reconheçam-as e tire o chapéu para elas. Ok? Então vamos lá. Hoje nossa mesa, como já falei, é o casal beduíno, né? E nós vamos o montinho do olho de tigre, essa ponta, né, maravilhosa do olho de tigre, e essa drusa de ametista. 2 baralhos e um tarô, o tarô do Osho, e como lembrança, como recado, eu vou tirar 3 frases do Ho Oponopono, o Ho Oponopono moderno, que o Ho Oponopono, ele é uma prática da ancestralidade havaiana. Então, isso aqui trabalha a nossa ancestralidade. Então, aqui tem 108 frases, que eu vou tirar 3 no final para vocês, para orientar cada montinho, ok?
semana de 8 a 14, semana maravilhosa da mulher. Vamos nós? Vamos ao Osho? Vamos lá. 3 cartas para o olho de tigre e 3 cartas para a ametista, drusa de ametista. Vou pegar o Ho Oponopono, como eu falei para vocês, 3 cartas. Osho para o olho de tigre. Montinho número 1. Orientação, deixando ir e participação. A participação é o 4 de paus. Então, é sinal de que essa pessoa tem um interesse, certo? Mas ainda está parado. Parado no sentido de agir, não está agindo ainda. Mas tem um fogo lá estabelecido. Por quê? Porque está em busca de quê? De orientação. 4 de paus, está em busca de orientação. Muito bom. Enquanto isso, está deixando ir. Então, a situação está rolando, está correndo. E a pessoa não está agindo ainda. Por quê? Ou está esperando uma oportunidade, ou a pessoa ainda não está convicta daquilo que vai fazer. Pode estar parado, analisando bem a situação, e isso é muito bom, deixando ir, esperando uma oportunidade. Só espera que a pessoa não espere demais, né? Porque senão o tempo pode passar, né? Então vamos lá. Começando pelo baralho cigano, Enei Sapucaia. Salve o povo cigano. O homem de cara, a âncora, a estrela, a lua, o rato, a chave e o sol. Maravilhoso. Então, ó, esse homem, já que tem a lua e o sol, está vivendo um relacionamento. Com certeza. A lua e o sol é relacionamento kármico, de almas gêmeas. Quer dizer, alma gêmea não quer dizer que a outra metade seja o complemento da sua, não. Tudo, nós somos fractais de alma. Então, nós somos a metade de uma alma inteira. E a outra metade, porque uma alma ou a laranja, todas as partes da laranja são iguais. Não tem metade de uma laranja que vai complementar com a outra metade, não. Tudo faz parte de um mesmo fractal de alma. Então, isso aqui já é um fractal de alma, que quer dizer que é comumente chamado de alma gêmea, chama gêmea, almas afins, entendeu? Então, já é isso aqui. Essa pessoa, ele está em busca de quê? De segurança. Então, este homem está em busca de segurança. No mínimo, já deve ter passado alguma situação de desgaste. A lua com o rato, situação de muito desgaste. Está em busca de quê? De solução, de uma saída, de uma atividade. Por isso que está se esclarecendo com o sol. Está em busca de esclarecimento. Por isso que a pessoa está em busca de orientação. Por isso que a pessoa está parado, ainda não agiu nada. Está deixando ir, porque ainda não chegou a uma conclusão daquilo que quer. E isso é bom. Porque nada como uma pessoa ter certeza daquilo que quer ou do que vai fazer, porque senão a pessoa vai e volta, vai e volta. Ah, eu vou. Não, não é isso que eu quero. Volta. Ah, não, eu vou, eu quero isso. Não, isso aí não é bem assim. Isso não é papel, né? Nem de homem, nem de mulher, nem de uma pessoa, de um ser humano. Você tem que ir quando você tiver certeza que você quer aquilo. Certo? Então, este homem está em busca de confirmações, de certeza, está em busca de uma saída, está se esclarecendo com o sol, mas enquanto é isso, está saindo dessa situação difícil e está se esclarecendo e procurando, vamos dizer, procurando através de uma lua, de um fetiche, mas prova também que essa pessoa, no meio do jogo, tem amor, tem sentimento sincero por essa outra pessoa. E a estrela está falando que tem uma cura nesse sentimento. Então, esse sentimento todo, ele está sendo curado. Sabe lá se a pessoa já foi abandonado, sabe lá se a pessoa já foi traído, sabe lá se a pessoa botou todas as fichas e na hora se arrependeu? E na hora foi colocado de lado ou foi colocado para trás, então está cheio de feridas, de mágoas. Então, pode ser isso. Baralho cigano das mandalas. Opa! A criança, a casa,
os caminhos, o coração e, ó, no meio, confirmadíssimo, ó, a foice, a cruz e o chicote. Aqui já deu mais uma lição. Então, olha só. No meio do jogo, eu não falei que a lua era sentimentos puros, a pessoa está apaixonada, gosta mesmo da outra, saiu o coração. Então, ó, sentimentos puros e sinceros que essa pessoa tem. Coração. Tranquilo. Só que essa pessoa está afastada do outro. A foice. A foice. Por conta de desgastes. A cruz, desgaste. Houve muito sofrimento, houve muita chateação, muito aborrecimento, alguma coisa houve muito grave. E às vezes até nem foi com essa pessoa. A pessoa teve muitos aborrecimentos, muitos contratempos, muitos desafios durante esse afastamento e a pessoa ficou com as calças na mão. Não, façam ou não façam, então é melhor esperar. Por isso que está esperando uma oportunidade ou atrás de uma solução. Beleza. Só que os caminhos já estão abertos. A espiritualidade, a estrela está dizendo, os caminhos já estão abertos. É hora da pessoa caminhar. A pessoa ainda está em casa, casar, mas tem renascimento, florescimento, reconciliação, porque é a criança. A criança é sentimento puro e a criança é renovação, é reconciliação. Então, esse homem, ele já decidiu que ele vai correr atrás dessa situação. Ele ainda não foi, mas ele já decidiu dentro dele. Muito bem. Só que apareceu um dado novo, o chicote. O chicote pode ser magia. Alguma coisa feita para separar esse casal. Magia. Sabe lá, uma ex, uma mãe, uma sogra, uma irmã. O familiar também faz coisas, pensamentos negativos contra nós. A pessoa, às vezes, não respeita o que o outro goste, que queira, porque ele é branco, porque ele é preto, porque ele é pobre, que ele é rico, que ele é isso, que ele é aquilo. São preconceitos, crenças limitantes. Então, esse chicote pode mostrar que houve também uma magia para a separação desse casal. Vamos lá? Vamos ver o que o tarô das bruxas, vai falar, vai acrescentar a essa história. Opa, o eremita, o mago, o imperador, olha ele aí. A estrela, repete a estrela, viu? A lua, repete a lua. O diabo e os enamorados. A carta que faltava para mostrar que é um relacionamento. Os enamorados. Mas mostra, essa carta também mostra dúvida. A pessoa ainda está em dúvida. Por isso que está o quê? Parado o mago. Já sabe tudo que tem para fazer, mas ainda não caminhou. Por isso que está o quê? Eremita, parado, sozinho. Está sozinho. Pode estar até com outra pessoa, com uma rival, mas ele não está trocando ideias ou trocando asas com essa pessoa. Ele está sozinho, eremita. Ele é quem? O imperador. O imperador é uma pessoa inflexível, difícil, uma pessoa que não dá nó em pingo d'água, mas em compensação também é uma pessoa persistente, que não desiste daquilo que quer. Ao lado da estrela, ele está se curando, mas ele tem sentimentos sinceros, a lua. Então ele está apaixonado, ilusionando, pensando em tudo que se passou nesse relacionamento. E quanto à situação difícil que ele passou, é o diabo. Além dele se sentir atormentado, acorrentado a alguma coisa ou alguma situação, ele chegou no fundo do poço. Mas mostra aqui que ele tem uma ligação espiritual muito grande com essa pessoa. Então, isso é a estrela que fez com que ele esteja... A espiritualidade está segurando esse casal, que de repente são de outras encarnações que vieram se encontrar nessa para agir, para poder levantar tanto o karma quanto o dharma, cumprir seu karma e seu dharma nessa encarnação. Excelente, excelente. Então vamos lá. O que é hoje? Hoje essa pessoa está pensando em recomeçar,
mas está sozinho, parado ainda. Amanhã a pessoa está cheio de ideias, confirma a casa em busca de segurança, confirma que está em busca de estabilidade, está se cercando de tudo que sabe e o que não sabe sobre essa pessoa para tomar uma decisão. É o imperador. Ele tem o quê? Caminhos abertos. A estrela, ele está o quê? Se curando e está, ao mesmo tempo, vibrando esse coração, esse pensamento. Se tem uma ligação, eles estão vibrando um no outro. Na quinta-feira, ele ainda continua cortado, porque ainda está resolvendo situações da vida dele, que são desgastes, a cruz mostrando que ainda não encontrou uma brecha, uma saída, pode ser até uma recaída, dele se sentir preso, acorrentado a uma situação que ele não quer. Mas, no sábado, ele já está mais esclarecido, não só da magia que possa ter sido feita, como também do caminho que ele tem para tomar, que é o enamorado. Ok? Vamos ver quais as frases do Ho Oponopono que o Ho Oponopono saiu para quem escolheu o olho de tigre. Olhe para Deus. Essa frase significa que devemos olhar para as soluções divinas e buscá-las na prática do Ho Oponopono. A prática do Ho Oponopono são aquelas 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. De 1 a 108 vezes. Mas você fale com emoção, com sentimento. Não precisa você falar 108 vezes, falar como um papagaio, não adianta. Você tem que falar com sentimento, com emoção. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Seja que se a pessoa encarnado ou desencarnado, porque isso aqui trabalha a ancestralidade. Se você teve um pai ou uma mãe que você morreu com raiva de você, com dúvida de você, sem você perdoar ou não te perdoou, faz o Ho Oponopono. Faz o Ho Oponopono todos os dias, até quando você quiser ou quantas vezes você quiser fazer, mas fale com sentimento. Abençoado meu pai, abençoado minha mãe, abençoada meu irmão, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Com sentimento. E aí você vai ter sucesso, certo? Segunda frase, Kamakua, significa memórias emocionais ligadas ao pai. O pai está ligado à prosperidade, caminho e êxito profissional. Olha aí, hein? A primeira mandou você fazer o Ho Oponopono. Eu falei que poderia ser mãe, pai, irmão. Aqui já fala que é do pai. Olha só, esse Ho Oponopono moderno. Como já sinalizou, memórias emocionais ligadas a um pai. O pai está ligado à prosperidade, caminho e êxito profissional. Então tem um pai na história sua. Faz o Ho Oponopono para o seu pai, certo? E a última, que é Uane, significa personalidade, ego, que compõe a alma. Não gera ideias próprias, pensamentos, sentimentos e ações. O ego, ele é o macaco de auditório do nosso pensamento. O ego é a nossa personalidade. Ele não é a nossa alma, ele não é a nossa essência, ele não é o nosso espírito. O ego, ele é fabricado pela Matrix, a sociedade. Então, cuidado com o ego. É você que forma os seus pensamentos. É você que está em contato com a sua essência, com o seu espírito maior, com a sua divindade, é que forma quem você é, e não o ego. O ego é o que você mostra, o que você bota para fora numa situação. Às vezes, quantas vezes a pessoa age impulsivamente, aí, gente, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de matar? Como é que eu fui capaz de falar isso? Como é que eu fui? Quantos lá na cadeia estão agora, nesse momento, falando isso? Como que eu fui capaz de fazer isso? Isso é o ego. Você é envolvido pela sociedade, pelos obsessores, pelos maus espíritos, aí tu vai e faz uma coisa negativa para o outro ou para você. Para o outro ou para você. É isso aqui. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Se certifique do que você quer. Vai à luta. Vai, não perde a oportunidade. Porque está aqui dizendo, tem um período para você deixar aí.
Você já está tendo orientação. Você já está parada há um tempão. Agora é hora de você agir. Tenha coragem, respeito, responsabilidade. Vá à luta. A responsabilidade é sobre você mesmo. É para você ser feliz. Não é só o outro, é você. Caramba! Caramba! Então, vamos nós. Muito, muito bom. Orientação maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do primeiro montinho. Então, que vocês tenham sido bastante atualizados. Para o segundo montinho, vamos lá? Drusa de ametista, tá? Então, vamos lá. Vamos ao Osho, em primeiro lugar. Sucesso, o mestre e o sonho. O sonho é o 6 de copas. Então, essa pessoa está altamente saudosa. Muita saudade. Muito arrependimento. Está mostrando para a sociedade, que é o 6 de paus, que está tudo bem. Essa pessoa é um artista, que somos todos artistas, né? Somos todos talentosos. Então, está no fundo do poço, mas está mostrando que está bem, que está maravilhoso. Se você perguntar, estou ótimo, nunca tive tão bem. Nada disso. E aqui é o mestre. O mestre é aonde a pessoa está tentando recorrer, ou está buscando uma orientação, ou está buscando, vamos dizer, sair dessa situação, ter respostas, buscar o divino para ter respostas. É o mestre. Então, muito, muito bom. Vamos ao primeiro baralho, o baralho da Dona Maria Padilha. Em casa, traições, moedas e riqueza, um grande amor, casamento feliz e viagens ou mudança de vida, e aqui união e negócios. Então vamos lá. Como deu moedas, não saiu ninguém, moedas, a pessoa está com dificuldades financeiras, tá? União e negócios, do lado de mudanças de vida, a pessoa está numa situação financeira. E essa situação financeira foi provocada por uma traição. Uma traição não quer dizer que a pessoa tenha sido traída, que alguém fez alguma coisa, não. A pessoa, no mínimo, acreditou num negócio que ia dar certo e não deu. Isso pode ser uma traição. Investiu numa coisa que ainda não estava pronto para aquilo. Acreditou em começar um negócio que ainda não estava com conhecimento bastante para aquilo ali. Ou uma situação caseira mesmo. Um desemprego, uma mudança de casa. Tudo isso pode ocorrer que a pessoa esteja em uma situação financeira difícil. Então, ó, situação financeira difícil. Então, aqui já é. Só que tem saída pela porta da rua. Pela porta da rua é que você, através da experiência de outras pessoas, você pode acertar a sua. Então, essas traições vindas pela porta da rua, esse descaso, ou você vamos dizer, novo ou debilitado por conta desse fracasso financeiro, então você, pela porta da rua, você, através de outras situações ou de uma ajuda de uma pessoa de fora, que você pode vir a se equilibrar. Muito bom também. Mas uma outra situação me chama a atenção. Um grande amor. Um grande amor com um casamento feliz. Quer dizer, vem uma pessoa, uma mudança de uma pessoa, um grande amor, quer dizer, uma pessoa do passado. Grande amor é do passado. Vem um grande amor do passado mudado para querendo uma situação, um casamento feliz, quer dizer, uma situação com prosperidade, que vai formar o quê? Uma união. Uma união, um negócio, ou um casamento, ou um compromisso firme, que a vida da pessoa estava vai e volta, sem expectativa, e agora a pessoa resolveu vir com um pensamento de ter uma união firme. Muito bom, excelente. Agora vamos ao outro baralho cigano, os lírios, a cegonha, a lua, a carta, as nuvens,
os pássaros e a cobra. Então, que já, de novo, não saiu ninguém. Então, vamos começar pelo onde eu comecei. Então, essa situação financeira que está deixando a pessoa para baixo, realmente tem algum segredo, alguma coisa que ainda não veio à tona nessa sociedade, mas tem esclarecimento nessa situação de nuvens. Então, essa pessoa que escolheu esse montinho ainda não sabe o que é que causou essa situação financeira delicada, tem a ver com uma cobra. Tem praticamente a traição. Então, você fica esperta, porque essa pessoa ainda pode estar a seu lado, te provocando alguma situação difícil. Então, uma cobra, e aqui a traição, mostra que essa situação pode ter sido provocada por alguém. Só que, ou você vai ter esclarecimentos com essa lua, certo? Porque da cegonha. A cegonha é renascimento, então você se levanta. Então você se recupera, você se renasce, floresce, ok? Então isso é muito bom. Tem a proteção da espiritualidade, que é o lírio, que é a senhora Oxum, certo? E agora, aquela informação que eu tinha falado, que era diferente dentro desse baralho, que é uma segunda informação, que é os pássaros. Os pássaros é um relacionamento. Então, vai ter nesse grande amor do passado, vai ter uma comunicação. Esse amor do passado vai fazer uma comunicação, mas a pessoa está tumultuada, ou ainda não se acertou, ou ainda não tem certeza do que quer, ou ainda está movido ou movimentado por grandes abates ou dificuldades da sua própria vida, que não está deixando a pessoa ter cabeça fria para partir para esse grande amor que ele quer ou ela quer fazer uma união estável, uma união melhor, uma união mais firme, alguma coisa assim. Então, o segundo baralho confirma este relacionamento que está nebuloso ainda, mas que vai ter uma comunicação de ambos os lados, de uma pessoa, esse grande amor do passado, dizendo que quer alguma coisa mais certa. E quem sabe que essa pessoa também descobriu essa traição, seja monetária, nos negócios, ou seja uma traição amorosa, afetiva, certo? Com quem ele está ou ela está. Também pode ser, porque vai ter florescimento, vai ter reconciliação, vai ter renascimento. Perfeito. Trazida pela senhora Oxum. Então, já mostra que, aqui eu não falei que era o 6 de copa, como que a pessoa está arrependida? Está mostrando que está tudo bem, certo? Mas está em busca de quê? De uma solução do mestre? 3 baralhos, falando a mesma coisa. Vamos para o tarô. Vamos ver o que o tarô vai destrinchar. Tarô das corujas, tá? Vai ver o que o tarô vai destrinchar para essa pessoa. O sol, poxa, maravilhoso, sinal de que está tendo esclarecimento. A roda, o imperador, olha ele aí. O eremita, o julgamento, o hierofante, a temperança. Nossa, espetacular. Primeiro eu vou ler o tarô, depois eu misturo ele com os outros. Então, o imperador, ele está sozinho, o eremita. Sozinho, ele está ali, vamos dizer, em busca de sabedoria, está sozinho, solitário, ele pode estar até com outra pessoa, mas ele não está na vibe da pessoa. Ele está sozinho, solitário, pensando numa outra pessoa e como que vai fazer isso. Então, aqui já mostra o quanto que ele está em busca de sabedoria. Só que ele está no fundo do poço. Eu não falei que ele estava nebuloso, que deu as nuvens? Ele está no fundo do poço, mas ele vai renascer. O julgamento é renascer das cinzas. É a fênix. Ela sai, é tida como morta, mas reacende, renova tudo de novo. E ele reacende, que está aqui a roda, ele vai ter movimento, porque ele teve o quê? Esclarecimento, é o sol. Então ele tem sentimentos puros, ambos têm sentimentos puros,
Talvez seja isso que ele tenha esclarecido-se. Sentimentos puros, verdadeiros. Sentimento é a criança, é a pureza da criança. Então, vale a pena investir num relacionamento assim. Por isso que veio o julgamento. Aquilo que dava para o morto vai renascer. E ele está o quê? Apenas cauteloso, equilibrado, ou em busca do equilíbrio, querendo fazer a coisa certa. A justiça, que é o julgamento duas vezes, certo? Aliás, o julgamento e a justiça duas vezes. A temperança é aquela pessoa que está jogando uma água sem cair uma gota fora. Equilíbrio, em busca da sabedoria, em busca dos anjos, pedindo ajuda, por isso que pediu ajuda ao mestre. Maravilha! Então, ligando agora com os outros baralhos. Não deu que vai ter florescimento? Vai ter renascimento? É a roda. Então vai ter movimento. A roda movimentando o quê? Uma comunicação. Uma comunicação dessa pessoa com a outra pessoa. Não é um relacionamento? Comunicação. A pessoa já se esclareceu de quê? Daquela traição que eu falei. Sol se esclarecendo, 2 cartas de traição da cobra. Mas mostra também agora que essa pessoa também não está sozinho, o eremita? A pessoa também está cheio de desejos. Então, por isso que se manteve íntegro, fechado, quieto, esperando uma outra pessoa, quem sabe? Ou os dois esperando, ou um ou outro esperando, para que haja essa união, quem sabe? Só que, para ter essa comunicação, a pessoa ainda está nebulosa, pode estar tititi, um monte de gente falando, e não vai não, faz isso não, essa pessoa não te merece, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Sabe lá se a pessoa, o imperador que escuta todo mundo, ainda está preso ao comentário dos outros? Porque aqui tem o quê? O hierofante. O hierofante é crenças limitantes. Sabe lá se essa pessoa, o imperador, não é uma pessoa conservadora, que fica, o que vão dizer? O que vão achar? Ah, eu estou novo demais para ficar com essa pessoa. Ah, eu estou velho demais para ficar com essa pessoa. Sabe lá se tem crenças limitantes? Ah, ele é branco, ele é preto, ele é gay, ele é artista, ele é isso, ele é aquilo, sei lá. Entende? Então, essa pessoa às vezes precisa se libertar, é a Oxum, a espiritualidade, limpando essa pessoa de quê? De crenças limitantes. Se você ama, se você quer, passa por cima de tudo e vai à luta. Quem vai ser feliz vai ser você. Cada um é um. Viemos sozinhos e vamos sozinhos. Sai dessas crenças limitantes de preconceitos. Preconceito não leva a nada. Somos todos seres humanos. A mídia quer que você seja separado. Ah, ele é gay. Ah, ele é isso, ele é branco, ele é preto. Ah, ele é isso, ele é rico, ele é pobre. Nada disso. Somos todos seres humanos, cada um com as suas escolhas. Sexuais, afetivas, financeiras, ou seja lá o que for. Certo? Então, ó, pela porta da rua tem uma resposta. Pode vir coisas da rua que venha pela rua, que pode acrescentar e pode vir a esclarecer você da situação que você está vivendo. Só você está vivendo esse relacionamento. Só você. Quer dizer, você e a outra pessoa. Sabe lá se a outra pessoa se decepcionou com você? Entendeu? Mas só você indo até a outra pessoa que você vai saber. Se a pessoa considerou isso uma traição, se a pessoa não quer perdoar essa traição e não quer recomeçar, se você não for até lá, você não vai saber. E pelo terceiro não vai adiantar. Então você tem que botar sua cara a tapa. Se foi você que errou, chega lá e pede desculpa. Vamos começar de novo? Quem sabe que essa pessoa já deu várias oportunidades para você e você não aproveitou a oportunidade. Agora, cabe a você abaixar sua crista, que o imperador tem isso. Ele é altamente orgulhoso. Então, ele se sabota. Ele prefere ser infeliz e mostrar que está tudo bem, mas de noite ele tá chorando lá no travesseiro. A escolha é sua. Certo? Então, vamos lá.
Hoje, essa pessoa, domingo, né? A pessoa pode ter tido alguma sinalização pelas portas da rua. Amanhã, há uma movimentação de esclarecimento dessa traição. A pessoa pensando no que foi feito, numa coisa do passado, e aí saindo dos altos e baixos, que é a roda da fortuna. Na terça-feira, a pessoa já está, vamos dizer, preocupada com a sua vida financeira afetiva, porque aqui tem as moedas. Então, a pessoa passa o dia, talvez até querendo esquecer essa situação, voltado para a sua parte profissional, financeira, querendo resolver tudo isso. Sozinho, a pessoa pensa, e se eu ligasse, e se eu me comunicasse? Qual seria a reação da outra pessoa? Devo tentar? Não devo tentar? Mas o julgamento diz que a pessoa deve tentar. Ligar ou se comunicar, ou ir até a pessoa para falar cara a cara, olho no olho. Não tem coisa melhor do que falar olho no olho. Porque as palavras podem ser malditas, mas o olho no olho, você vê a expressão corporal da pessoa. Se a pessoa, que às vezes o que a palavra fala não quer dizer o que o olho está dizendo, porque o olho é o espelho da alma. Os seus olhos não enganam as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto demais de falar olho no olho, porque eu sei se a pessoa está mentindo ou não, olho no olho. Então, você pode trocar a situação, fazer uma mudança quando você está olho no olho. E aqui, esse relacionamento ou essa parte afetiva pode ter mudanças. Esse relacionamento pode ser mudado se a pessoa mudar o foco, mudar seu conceito. Isso na sexta-feira. E lá no sábado, a pessoa já sabendo, já tendo ciência dessa traição ou se conhecendo, vai procurar contemporizar até uma negação ou uma situação adversa que possa sentir ou vir a aparecer no sábado. Que a pessoa já vai ter um olho diferente, um foco diferente, uma releitura, uma ressignificação através de todo o conceito que a pessoa, de todo o processo que a pessoa passou essa semana. Ok? Que semana grandiosa, maravilhosa, beleza pura. Agora eu vou dar as cartas, né, do Ho Oponopono para as mensagens que essa pessoa vai ter. As cartas do Ho Oponopono. Vamos lá. Primeira carta. Aumakua. É a mente superconsciente, também conhecida como eu superior. O eu superior, ele pode ser o seu espírito. O eu superior pode ser o seu espírito. Por quê? Nós temos um corpo e uma alma, certo? Essa alma, ela é o meio que nós transmutamos, que nós nos comunicamos através do ego para a sociedade. Mas por trás disso tem um espírito, o eu superior. O seu eu superior é esse espírito que ele veio lá dos antropóides, lá do homem das cavernas, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, mais de 200, 300 vezes, até chegar o dia de hoje. Que você já foi homem, já foi mulher, já foi de tudo. Claro, e você foi mineral, depois você foi vegetal, depois você foi animal, para depois você ganhar consciência e ser o ser humano que você é hoje. Então, olha a trajetória do homem até chegar ao humanoide, até o ser humano de hoje. Então, quantas coisas guardadas você vem desde o tempo que você era cristal, pedra, até os dias de hoje. Então, isso formou o eu superior, o seu espírito verdadeiro. Ele guarda tudo que você aprendeu em todas essas encarnações. Então, é a mente superconsciente, que é divina, porque nós somos fractais da alma do Deus que é o ser divino. Então, nós somos divinos também. Nós é que não nos reconhecemos isso, como seres divinos. 5 minutos de Ho Oponopono significa praticar agora, é o tempo mínimo que você precisa neste momento. Então, agora, quando você terminar de ver o meu vídeo,
Faça o Ho Oponopono. O que é o Ho Oponopono tradicional? São aquelas 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso trabalha a ancestralidade. É um oráculo havaiano, lá da Ásia, do Havaí. Então, esse oráculo, ele dessa tradição havaiana, ele trabalha a ancestralidade. Então, se tem alguma culpa, algum karma difícil, alguma dificuldade lá dos seus ancestrais que vem ser trabalhada nessa encarnação com você, e aí você usa esse instrumento chamado Ho Oponopono. Mas você tem que falar isso com emoção. Você não pode ficar igual a gente fica, Ave Maria cheia de graça. Não, não é essa repetição, essa decoreba, não. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, seu grato. Eu agradeço a minha espiritualidade, abençoada a minha espiritualidade. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você tem um pai ou uma mãe ou alguém que morreu sem você perdoar ou sem te perdoar, faz o Ho Oponopono para ele. Pede perdão à pessoa sem a pessoa estar aqui, mesmo estando em outro plano. Ok? E a última frase. Eu amo minhas queridas lembranças. Aprecio a oportunidade de liberá-las e permitir que se libertem de mim. Essa frase é usada quando algumas lembranças prejudicam a nossa qualidade de vida e precisam ser liberadas. Então, você tem lembranças boas e ruins, mas é preciso que você libere elas, porque nada é igual. Não há necessidade de comparação, porque todo dia é um dia novo, todo dia é um dia diferente. Todo dia você pode ressignificar as suas lembranças, as suas atitudes, as suas ações. Então, nada é fixo. Você agiu errado lá no passado, não, você pode ressignificar. Me perdoe aquilo que eu fiz, perdoa a pessoa que você prejudicou. Pode ser fisicamente, pessoalmente, escrevendo, literalmente, ou não. Você falando no mar, numa cachoeira, numa mata. Você pode fazer isso na natureza, de pés descalços. Certo? Então, essa situação é uma situação muito importante, muito útil para que você use o Ho Oponopono. Então, a mente superconsciente, o eu superior seu, os 5 minutos de Ho Oponopono e você liberar todas as lembranças, sejam boas ou ruins, fazer novas lembranças, novas oportunidades. Ok, meus queridos? Então, eu agradeço imensamente ao meu povo cigano aqui presente, ao meu povo beduíno aqui presente. Agradeço a todas as mulheres minhas ancestrais, agradeço às mulheres com que eu convivo hoje, agradeço por ser mulher e até semana que vem. Fiquem com Deus.